Pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e dessa vez a gente vai falar sobre potenciação. Vamos falar especificamente sobre propriedades da potenciação, tá? As propriedades que são, na verdade, ferramentas que a gente vai utilizar, né? Que podem nos auxiliar nas operações com potenciação, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que lembrar o que é potência, tá? E quem ainda não estudou esse assunto, fica ligadinho aqui nos elementos que compõem a potência, certo? Então, imagina aí que a gente tem que fazer uma multiplicação sucessiva de um mesmo número, tá? E a gente pode transformar essa multiplicação sucessiva em apenas um só desenho, vamos dizer assim, desenho. Então, nesse caso aqui, a gente tem o número 2, né? O fator 2 está se repetindo 3 vezes, tá? 1, 2, 3, tá? Então, esse número vai ter um expoente 3, tá? Isso aqui já é a nossa potência. E a partir disso, a gente pode calcular o valor final, que seria 8, né? Nesse caso. Então, basicamente, a gente tem um número que fica em cima, né? Que é o chamado expoente. E tem um número que fica embaixo, que é chamado de base, tá? A base. É basicamente o seguinte: o de cima manda quantas vezes o de baixo, né, que é a nossa base, quantas vezes ele vai se repetir, tá? Quantas vezes a base repetir. Esse manda, esse aqui obedece, tá? E dessa maneira, eu organizei aqui um esquema para entender melhor e ficar melhor para você que está começando seus estudos sobre a potenciação. Tira um print da tela, salva aí para você entender o que são esses elementos, tá? Então, nos elementos de uma potência, a gente tem a base, como eu já mencionei, tá? Beleza? Que é aquele número que se repete, que é o fator que se repete. O expoente, né? Que é o número que fica em cima, né, dessa base. É o que comanda quantas vezes o número da base vai se repetir. E temos a potência em si, que é tanto o resultado, como também esse desenho da base com seu expoente. Diante disso, pessoal, diante dessa breve introdução, a gente vai agora se aprofundar nas propriedades das potências, tá? Tanto na parte dos termos algébricos, né, na notação algébrica, e também trouxe para vocês um exemplo prático de cada uma dessas propriedades. Então, a primeira propriedade que eu vou falar para vocês é chamada de produto de potência, tá? Ou então multiplicação de potências de mesma base. Quando a gente tem esse tipo, né, de situação, a gente vai fazer a soma dos expoentes, certo? A gente vai realmente fazer uma soma entre esses expoentes, certo? Se você tem a mesma base, vai somar os expoentes. Outra propriedade é o quociente de potências, ou divisão de potências de mesma base, tá? Perceba que aqui a gente tem duas bases, ó, A, e seus expoentes, eles estão em uma relação de subtrair, tá? Como eles tiveram a mesma base e há uma divisão entre eles, a gente vai fazer a subtração desses expoentes. Essa potência de potência é quando você tem uma potência, certo? Uma potência que tem um expoente, tá? Além da sua própria base, né? A base expoente, ela tem um outro expoente que vai alterar de alguma forma no seu resultado. E aí, para a gente encurtar, né? Quando isso acontecer, a gente vai fazer simplesmente o quê? Repetir a base e multiplicar esses dois expoentes, certo? Isso aqui é o que a gente vai fazer nessa propriedade de potência de potência. Essa outra propriedade é a chamada de potência de um produto. Nela, a gente tem, são dois fatores que estão sendo multiplicados um pelo outro, eles vão receber o mesmo expoente, ok? Fácil, tranquilo. Outra propriedade que a gente tem aqui é a chamada potência de um quociente, ou seja, é a mesma ideia da anterior, só que agora a gente está falando de fração, de divisão aqui, certo? Quando há essa relação, significa dizer que esse expoente ele vai servir para ambos, tá? Vai servir para os dois números, tanto para o numerador como para o denominador, certo? Tranquilo, essa daqui é bem fácil de entender. E aqui eu trago mais como uma observação do que como uma propriedade, que quando a gente tem um expoente, independente do valor da base, né? A gente só considera aqui com a base sendo diferente de zero, mas em qualquer outro valor que a base possua, o expoente sendo zero, o seu resultado, né, a potência vai ser igual a 1. Sempre vai acontecer, independente do valor, né, desde que seja diferente de zero, isso vai acontecer. Temos também a propriedade de expoente negativo, certo? Nessa situação que acontece expoente negativo. Nessa parte, e aqui eu não vou me aprofundar tanto, né, eu vou comentar aqui, eu vou preparar um outro vídeo para a gente falar somente dessa parte de expoente negativo, tá? Mas basicamente é o seguinte: esse menos que há no expoente, ele basicamente diz uma coisa para você, ele diz assim, ó, eu vou inverter a sua potência. Só isso. O menos só quer dizer isso. Então esse menos dentro, né, dentro aqui, ó, ele só diz o seguinte, eu vou inverter, certo? E depois que inverte, o que é que ele faz? Ele traz o expoente, ó, positivo e segue e acompanha a base, certo? Ele acompanha a base. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. E essa base se torna um denominador. Beleza? E acompanha o seu expoente, só que agora o menos não vai acompanhar mais.
E por último a gente tem aqui a potência, né, da raiz, tá? Eu também vou preparar um outro vídeo somente com esse assunto aqui, potência de uma raiz, porque a gente vai fazer um olhar diferente aqui, tá? Ele é um pouco mais trabalhoso, e quando a gente estiver trabalhando com a parte de radiciação, né, com as operações com raízes, vai ser fundamental a gente saber essa propriedade, essa configuração aqui, tá? Então basicamente eu gosto de chamar o seguinte: aqui a gente tem um sol maravilhoso aqui brilhando, tá? Irradiando. E ele basicamente fala o seguinte, ó, quem tá na sombra, né, esse aqui que tá embaixo aqui, vai ficar no sol, e quem tá no sol, quem tava no sol aqui, ó, vai ficar lá na sombra aqui embaixo, tá? É basicamente isso a nossa forma de decorar. Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. Isso, tanto indo e voltando, né, essa forma de pensar. Uma base com expoente, que é uma fração, a gente vai poder transformar ele em uma raiz que segue essa ideia de quem era o numerador, né, no expoente, vai se tornar o expoente da base dentro da raiz. E o denominador desse expoente, né, que antes era expoente, ele vai se tornar o índice da raiz, certo? Por isso que eu transformei aqui, ó, o M estava no sol, foi para a sombra. E esse N que estava na sombra vai ficar aqui no sol, se a gente fizesse outro solzinho aqui lindo e maravilhoso, tá? Isso aqui é só uma maneira da gente decorar e poder ficar mais fácil a compreensão, beleza? Então essas são as propriedades. Eu trouxe para cá alguns exemplos práticos que vocês podem utilizar para exercitar e observar como funciona de maneira prática essas propriedades. Então, vamos falar aqui rapidamente. É o seguinte, quando a gente tem aqui, ó, dois números, duas potências de mesma base, né, elas têm que ter as mesmas bases, e tem uma multiplicação entre elas, o que a gente vai fazer? Vamos repetir a base, que é 2, vai haver uma relação de soma entre esses expoentes. Então, 3 mais 2 igual a 5, e 5 sendo expoente de 2, o resultado é 32, certo? Da mesma maneira que a gente tiver duas bases iguais e a relação é de divisão entre essas duas bases, os expoentes vão simplesmente serem subtraídos, ou seja, 7 menos 5, 2, e a nossa base repetiu. Então 5 ao quadrado, 25, finalizei. Aqui, na potência de potência, a gente só vai se preocupar em multiplicar esses expoentes, tá? Então a base é a mesma, mas agora eu tenho a multiplicação de 2 vezes 3, que é 6, certo? E o resultado é 729. Quem quiser conferir é só multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes repetindo essa base para encontrar a multiplicação final. Aqui, na potência de um produto, a base é feita por essa multiplicação entre 2 vezes 5. Então eu posso tanto transferir esse expoente para o 2, né, que ficaria o 2 ao quadrado, e multiplicação entre 5 ao quadrado. Então aqui seria 4 vezes 25, como mostra aqui na tela, já está aqui. E o resultado é 100, ok? Beleza? Aqui na potência do quociente, essa daqui é simples. É só você jogar o expoente para os dois números que compõem a fração. O numerador e o denominador. 2 elevado ao cubo, que é elevado a 3, é 8. E 3 elevado ao cubo, 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, ok? E aí você encontra o seu resultado, beleza? Basicamente a gente fez isso aqui para encontrar o 8 e 27. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente. Agora, essa observação, né? Mais uma observação que é a própria propriedade, né? O expoente zero, qualquer número que você levar a zero, a gente tem o resultado sendo 1. Então, qualquer número que for, desde que seja diferente, ó, de zero, a gente vai ter essa relação, beleza? Fechou? Tranquilo? Vamos lá. A do expoente negativo, ó, o menos vai dizer o que? Inverte, tá? Esse menos só diz assim, inverte, tá? Inverte. É basicamente isso. Depois, o que é que acontece quando inverter? Você vai ter aqui, ó, por exemplo, nesse exemplar foi isso que aconteceu. Quando inverteu, ficou com expoente 2, e 2 ao 4 elevado ao quadrado, né? 4 ao quadrado é o 16. Basicamente aconteceu isso. O que é principal para você fazer é pegar o menos, ó. Ele vai simplesmente inverter a sua potência e o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. E assim acaba, tá? Aqui na potência de raiz, né, quando a gente tem uma potência com expoente fracionário, né, que forma uma fração, a gente lembra do Sol, em que está, esse está no Sol, esse outro está na sombra. A gente vai inverter essa ordem e transformar numa raiz. Então o que é que acontece? Pega esse número aqui, ó. O 8 vai ficar dentro da raiz. Quem estava na sombra era o número 3, então ele vai ficar no Sol, certo? É como se tivesse um solzinho aqui de novo. E esse outro que estava no Sol, o número 1, volta para a sombra. E aí a gente encontra com a raiz cúbica de 8, né? A gente sabe que é o número 2, certo? Porque quando fizer 2 vezes 2 vezes 2, a gente encontra 8, beleza? Então se torna a raiz cúbica, sendo 2. Esses aqui foram os exemplos práticos, né, dessas propriedades que a gente mencionou e estudou nessa aula. Se você quiser essa tabelinha, eu vou deixar disponível aí
no link na descrição. E também você pode botar o vídeo e tirar um print da tela, que vai ajudar vocês bastante. Tira um print, faz uma impressão dessas propriedades, que vai ajudar vocês. Espero que ajude vocês nas aulas de vocês de matemática e para o que você estiver estudando, seja para uma prova, né, para o Enem, enfim, para o que vocês precisarem, tá? Deixa os comentários, comenta e compartilha com um amigo seu que está precisando revisar as propriedades da potência, tá? Segue meu canal, curte o nosso vídeo e ativa as notificações para ficar ligadinho nas novidades que tem nesse canal, tá? Esse ano a gente voltou com tudo, com muitos vídeos e com muita coisa boa. Esse é o professor Arthur Mate, ajudando você na sua aprovação. Valeu!